Acho muito caro. Acho muito caro você pagar mais de 30 milhões de reais por um jogador que não está entregando há mais de um ano. Que ele não está entregando. Eu não compraria, mas tomara que eu queime a minha língua. Acho que o Flamengo tem dinheiro, né? O Flamengo vai entornando dinheiro, mas 32 milhões de reais pelo Maicon nessa situação de hoje, do futebol dele de hoje, eu não pagaria. Só lembrando a informação que a gente passou logo no comecinho, o Corinthians tem o prazo de 48 horas para igualar a oferta do Flamengo e ficar com o jogador em definitivo. Então o Flamengo se acertou com o Shakhtar, mas o Corinthians ainda tem esse prazo. Ô Mauro César, é muito dinheiro para um jogador que chega para ser reserva? Contrato de 4 anos, 6 milhões de euros, 32 milhões de reais que o Flamengo vai desembolsar na contratação do Maicon, Mauro. Deve ser pagamento parcelado, né, como são praticamente todas essas negociações. Depende, para quem não tem dinheiro é muito dinheiro, para quem tem não é tanto dinheiro, né? Comprar, de repente, um carro de 500 mil reais é muito dinheiro para quem não tem 500 mil reais sobrando, mas para quem tem milhões de reais, um carro de 500 mil reais é normal. O jogador de futebol faz isso. Os caras que ganham 1 milhão por mês, o cara tem um carro de 500 mil, um carro de 800 mil, um carro de 1 milhão. O Flamengo tem dinheiro, vai lá e contrata. Quem não tem, fica olhando. Tem a garagem cheia de carro, né? Quem não tem, fica olhando. Houve época que era o contrário, né? O Flamengo ficava vendo os outros contratando. Agora os outros assistem o Flamengo contratar. Eu quero ser jogador, me dá aqui. River Plate, não quer vender? É à vista. Pega lá o De La Cruz. O Corinthians não paga? Eu quero o Maicon. Mas vai ser reserva, não interessa. O Alan, o Atlético não quer vender? Vai vender, sim senhor. Vendeu. É assim que funciona. Já foi o contrário. Os times aqui de São Paulo faziam a limpa lá no Rio. Quantos jogadores jovens, o Pilhado vai lembrar, o Flamengo perdeu para time de São Paulo a preço de banana. Marcelinho, Marquinho, Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, todos foram bem aqui em São Paulo, porque o Flamengo era uma zona, tudo atrasado, tudo bagunçado, péssimos dirigentes. Agora é o contrário, tem os erros do futebol, tem vários erros. Já criticamos aqui várias vezes a gestão do futebol, os equívocos do Marcos Braz, os erros do Landim, a permissividade em certas situações. Agora, no mercado, o Flamengo vai lá e contrata. Um abraço. Quem não pode, fica assistindo, fica olhando e paciência. Cara, talvez seja, para o Flamengo não é. E aquela coisa, quando o Flamengo contratou o Guerreiro, que o Corinthians não pagava, aí houve um tremendo, porque não sei o que e tal. Eu falava na época, até esse vídeo, inclusive, desse comentário que eu fiz em 2015, alguns otários colocam na rede social como se eu estivesse defendendo a contratação do jogador quando o Flamengo estava ainda quebrado. Naquela época já não estava mais nessa situação, já estava 2 anos e meio pagando dívidas, e aí ele teve condições de contratar o Guerreiro, que foi uma contratação paga parceladamente, né, diluída no salário dele. O que a dívida do Corinthians, a parte dela, diluiu naquilo que pagava mensalmente. E na época eu falava, é o que eu falo até nesse vídeo que fica aí circulando. Eu falo, se o Flamengo não pagar o Guerreiro, a gente cai de pau. Se pagar, ok, contratou, está pagando porque pode pagar. O Guerreiro jogou aquele tempo todo lá, ainda foi punido por doping, ficou fora, saiu sem reclamar. Tem ação na justiça do Guerreiro contra o Flamengo? Não tem. Agora tem várias contra o Corinthians na justiça. O Flamengo tinha centenas de ações em 2012 para 2013. Centenas de funcionários, de empresa, todo mundo processava o Flamengo porque não pagava ninguém, porra. E detalhe, o Flamengo não virou SAF, não. Porque a SAF tem isso, né? Vira a SAF, aí as dívidas ficam lá atrás, depois resolve, vê como é que fica e de repente sai contratando o jogador. Você vê, a primeira contratação da SAF do Botafogo foi impactante, foi o Patrick de Paula. Na época custou 6 milhões de euros. Foi caro? Ele não joga. Esse foi caro. Se o Maicon serviu ao Flamengo, não terá sido caro. Ô Mauro, mas você acha que pela bola do Maicon vale 6 milhões de euros? Hoje, você acha que ele vai render no Flamengo? É mais barato, Pilhado, do que o Alan, por exemplo, né? O Alan custou 8 para 9, né? Foi bem mais caro. Eu acho assim que a fase é ruim, como do Fausto Vera ruim, amanhã talvez apareça jogando bem em outro time. Quem consegue jogar bem no Corinthians? Né? Até o Cássio estão criticando de vez em quando, até o Cássio é alvo de crítica. Quem consegue jogar? Com o Vanderlei, Mano Menezes agora acabou de chegar um novo técnico, o Antônio Oliveira, está há pouco tempo no clube, quer dizer, quem consegue jogar bem nesse time? Quem consegue realmente render? Um ou outro individualmente pode render. Num time bem montado, a tendência é que ele recupere o melhor futebol dele. Ele é jovem ainda, 26 anos, que é um jogador que tem muita lenha para queimar. E as contratações do Flamengo nos últimos anos foram todas nessa faixa etária. O próprio Léo Ortiz, que tem 28, é um pouco mais velho do que a média da idade dos jogadores que têm sido contratados. O De La Cruz tem 26, você vê, com 26 tem o Pedro, o Alan um pouquinho mais, eu acho. Não, igual. O Alan, o Maicon,
o De La Cruz, tudo nessa faixa. O Gabigol tem 27, vários jogadores nessa faixa de 26, 27 anos, 25 anos. A média ficou bem mais baixa. Ou seja, o Flamengo também formou um elenco de jogadores que, desde que estejam bem no clube, esses caras podem jogar bons anos ainda. Bons anos, porque estão ainda distantes dos 30. E depois dos 30 o cara ainda consegue jogar um tempo. Você vê o Léo Ortiz, 28, fez um contrato de 5 anos, vai até 33. Como zagueiro, ele pode jogar com 33 anos tranquilamente, ele pode cumprir esse contrato bem. Então, eu entendo que essa é uma condição que o clube tem hoje, né? E acho que ele pode voltar a jogar bem, sim. Vejamos aí como vai ser. Aí é com o Tite, né? O Tite está pedindo um jogador, está dando aval. Eu acho melhor do que se envolver na aventura do William Carvalho, que foi oferecido ao Flamengo, que está com uma acusação de agressão sexual lá em Portugal, né? Isso. Não, na Espanha. Na Espanha, ele joga no Betis. E que talvez até por isso o cara queira ir embora, não sei. Aí é um rolo danado, né? Eu acho que mais negócio fazer a contratação. O cara joga já no Brasil, já está aqui adaptado ao futebol brasileiro. Enfim, eu acho que é uma boa tentativa. O Thiago Maia, assim, o Thiago Maia não tem mais clima, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o próprio clube percebeu isso. E ele deve estar afim de sair também, né? Tanto que ele não está nem sendo relacionado. Ele jogou um jogo daqueles 2 que o Flamengo fez, acho que foi contra o Nova Iguaçu, com o time sub-23. Ele participou nem o tempo do jogo inteiro, só jogou aquilo. Ele não viajou para os Estados Unidos, ele ficou aqui no Brasil, ele não é relacionado para os jogos, e o Inter quer contratá-lo. Imagino que ele deve anunciar, creio eu, a saída do Thiago Maia já, e aí o Flamengo vai pegar esse dinheiro, terá mais uma diferença e ficar com o Michael, a não ser que o Corinthians consiga cobrir a proposta, né? Eu não duvido de nada. Depois que o Corinthians contratou o Igor Coronado e o próprio clube diz que ele vai custar, entre comissões, luvas e salário, 2 milhões por mês, não é isso? Eu não duvido de mais nada. Agora, daqui a pouco, o Corinthians vai fazer a proposta de pré-contrato para o Gabigol. Para o ano que vem, oferecendo, sei lá, talvez oferecendo... O estádio de Itaquera não dá para oferecer porque não está pago. Então não pode oferecer o que não quitou, né? Mas pode oferecer, de repente, sei lá, o Parque São Jorge, ou alguma coisa assim, dar tudo para o Gabriel para tirar um jogador do Flamengo. Porque é isso que os dirigentes geralmente fazem, né? Nessas horas, querem dar uma resposta. A resposta para o Corinthians tem que ser uma resposta na gestão, organizar o clube, arrumar o clube, para não passar mais por isso. Para não passar mais por essa situação de perder jogadores que ele não consegue segurar. Entendeu? É igualzinho o caso do Caio Paulista. O que fez o Palmeiras? O Caio Paulista não é isso tudo, não interessa, eu quero. Aí o São Paulo ficou ali, o Palmeiras, eu vou pegar o jogador, vou contratar, tá aqui, Fluminense, eu pago, pronto. Aí o São Paulo ficou esperneando, paciência, o Palmeiras falou, contratou. Quem pode, pode. Mas o Caio Paulista não é isso tudo. Não importa, joga no São Paulo agora, no Palmeiras agora. O Palmeiras foi lá e pegou. Um abraço. O São Paulo que se organize para não passar por isso de novo. Mas já houve época que o São Paulo contratava jogadores e o Palmeiras chupava o dedo porque não tinha nada, né? O Palmeiras está sempre encalacrado, sempre... Agora mudou.